Oi, primeiramente gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno França, tenho 20 anos. Atualmente moro em São Paulo, apesar de, dada a quarentena, estar na minha cidade natal, que é Porto Velho. Sou estudante de arquitetura, eu curso há 3 anos, apesar de estar no segundo. Fiz a minha transferência daqui de Porto Velho para São Paulo justamente. Por isso tem esse ano a mais, vamos chamar assim. Como você deve imaginar, eu gosto bastante de arte, gosto de falar bastante de cinema. Moro numa república com mais 15 pessoas e eu moro lá há 6 meses e foi uma experiência que me amadureceu bastante. O que me fez, querendo ou não, entender um pouco mais de como é ser um indivíduo, principalmente em meio a tanta gente, como foi me encontrar eu mesmo longe da minha família, longe dos meus amigos, em uma outra cidade. E acredito que eu amadureci bastante e eu acabei me encontrando nisso, nessa experiência. Gosto muito dessa sensação de me sentir pronto a me desafiar e querer me desafiar. E com isso, eu me joguei no YouTube, que para quem me acompanha há algum tempo, para quem me acompanha há bastante tempo e é bem mais próximo de mim, sabe que não é a primeira vez que eu estou de frente à câmera, então eu me sinto um pouco mais confortável de me comunicar. Não é a primeira vez que eu crio um canal no YouTube, não é a primeira vez que eu estudo as ferramentas do YouTube. Então, mas vai ser a primeira vez que eu vou continuar, porque eu sinto mais vontade, eu me sinto mais seguro de mim mesmo e eu quero compartilhar um pouco dessas minhas seguranças, dessas minhas novas inseguranças que vão surgindo. E eu acho que o YouTube sempre foi um atrativo muito grande para mim e poder criar à vontade, né? Porque o medo a gente sempre tem, sempre carrega um pouco. Satisfazer essa vontade me deixa bem contente. Eu pretendo falar bastante de arte, pretendo falar bastante de arquitetura, pretendo falar bastante de cinema também. Apesar de estudar arquitetura, eu quero seguir carreira como diretor de arte, então quero falar um pouco disso, como é que é fazer arquitetura e querer trabalhar numa área que é considerada um pouco diferente, né? Arquitetura e cinema. Quero falar sobre vida, né? Falar como é que é a experiência de morar numa república com 15 pessoas, como eu moro atualmente. Quero conversar um pouco sobre como é morar em outra cidade, sem família, sem amigos, como é começar do zero, como é para ir para uma faculdade que eu considero uma faculdade assim dos sonhos, vamos dizer assim. Quero falar um pouco sobre minhas experiências próximas, como viagens que eu pretendo fazer, como propriamente ainda não faço isso, mas busco conhecimento para poder realizar isso, que é trabalhar no Brasil, mas morar fora, principalmente dentro da minha área de arquitetura. Então procuro estudar possibilidades de trabalhar com arquitetura, trabalhar com direção de arte, trabalhar até mesmo com a internet, quem sabe, mesmo não estando necessariamente no Brasil. E eu estou me sentindo muito bem, para ser sincero, como uma carta aberta. Eu quero falar bastante disso. Estou me sentindo muito bem com relação a me abrir, sabe, a me expor. Acho que, acima de tudo, a vontade sempre foi crescendo. Mesmo meus antigos canais eu nunca tivesse continuado, acho que foi o necessário para essa vontade só crescer e eu decidi fazer de vez, sabe? Eu tô aqui atualmente com um roteiro na minha frente, apesar de eu me sentir um pouco ainda perdido nele, porque como é uma carta aberta, é uma coisa muito pessoal, então não tenho como
escrever, eu não quero escrever tudo. Eu tenho aqui meus tópicozinhos, eu estou falando um pouco deles. Eu vejo o canal pra mim de uma certa maneira, uma possibilidade que eu tenho de conversar, de criar uma interação na rede social, que eu gosto de ter essa interação, sabe? Gosto de me comunicar. Eu achei o YouTube uma ferramenta que está ao meu alcance, mas eu nunca cheguei a desenvolver. E eu decidi botar a cara a tapa e seguir. Eu espero que daqui a algum tempo, mas não muito longo, no máximo um mês, eu já esteja com ele todo estruturado, né? Com todo o conteúdo bonitinho, já programado, com uma fórmula, com a minha fórmula, minha visão sobre ele. Eu pretendo criar uma rotina de vídeos, então um vídeo por semana, não começando agora assim, direto, um vídeo por semana, oh meu Deus, mas pretendo pôr a cada 15 dias por enquanto, mas manter um por semana, uma maneira de seja mais um diálogo mesmo. Quero mais expressar minha opinião, expressar como eu vejo as coisas e conversar sobre isso, conversar sobre esses temas que são me propostos. Perguntei para alguns amigos recentemente, agora no Instagram, o que eu poderia falar sobre, e a galera me perguntou bastante, me falar sobre arquitetura, falar sobre arte, que é uma coisa que eu gosto muito. Uma pessoa falou para mim falar sobre ansiedade, e para quem não sabe, ainda sou bastante ansioso. Aprendi a lidar bastante com essa oportunidade que eu tive de ir para São Paulo e ficar sozinho e lidar comigo sozinho, lidar com os outros sozinhos e ter que desenvolver e aprender a ouvir e aprender a entender exatamente a minha situação e o que eu estou vivendo e de alguma forma, sabe, de alguma forma me guiar através disso, aprender com isso. Eu acho que meu objetivo com o canal hoje, agora, nesse exato momento, é criar esse diálogo e através desse diálogo criar mais coisa, compartilhar mais coisa. Eu escuto bastante dos outros que eu tenho uma vivência de mundo muito boa, que eu tenho uma visão sobre as coisas muito boa, que eu tenho, querendo ou não, uma opinião não totalmente formada, mas que é o suficiente para iniciar uma discussão. E eu quero levar muito isso à prática e desenvolver uma discussão, criar interação. Pretendo muito mostrar um pouco das minhas experiências e da minha forma de pensar. E sobretudo ser um pouco do que as pessoas foram para mim, ser um pouco de identificação, assim como eu me identifiquei em várias pessoas que desde ao longo do tempo eu fui pesquisando para me inspirar no YouTube, até as pessoas mais próximas, as pessoas que eu não conheço, mas vejo atitudes. Então, assim como eu fui inspirado, eu espero inspirar alguém. Espero que alguém, assim como eu me identifiquei com alguém, com os outros, eu espero que alguém se identifique comigo. E eu não quero criar essa conversa, esse diálogo, essa relação. Acho que eu tô aqui para falar do que eu vivo, do que eu vejo e principalmente para ouvir qual é a diferença das realidades, da minha realidade para a sua realidade, como é, de certa forma, eu mostrar meu ponto de vista e a partir desse ponto de vista conhecer o ponto de vista de você. Eu acho que por enquanto é isso. Acho que essa é uma carta aberta que eu consegui falar bastante coisa sobre o que eu quero. E principalmente eu queria aproveitar esse momento para dizer que eu agradeço muito cada apoio que eu recebi quando eu resolvi
divulgar que eu criei um canal, quando eu criei esse projeto e tirei ele do papel e mostrei, pus a cara a tapa, e eu recebi muito apoio que eu não imaginei que eu ia ter. E eu sou muito grato, de verdade, a essas pessoas próximas, essas pessoas que não são próximas, essas pessoas que realmente mostraram que, de alguma forma, se importam, que querem que eu tente, que eu venha, que eu coloque a cara, que eu me expresse. E eu agradeço a todos esses amigos, todos esses colegas. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Bom, aqui no canal você vai encontrar, então, um pouco de cinema, um pouco de arte, um pouco de arquitetura, um pouco de sociedade urbana, que é um pouco que eu estudo na arquitetura. Você vai encontrar críticas de cinema, você vai encontrar alguns vlogs sobre mim, sobre minha opinião, sobre minha vida, sobre como é morar em São Paulo, como é estudar em São Paulo, como é que é fazer uma faculdade em São Paulo, como é que é morar longe dos pais, como é que ele dá um pouco com dinheiro, como é que ele dá um pouco com a relação interpessoal de uma república, como é... não sei como é a vida noturna em São Paulo, como é as diferenças culturais entre norte e sudeste, como é morar num lugar onde tem pessoas da França, da Itália, do sul, do norte, do sudeste, do centro-oeste e diversas coisas. Eu acho que vai ser muito interessante esse diálogo. Então, se você se interessou por algum desses assuntos, e principalmente se você quer saber minha opinião, se eu puder me expressar sobre alguma coisa que você acha interessante conversar, a gente coloque aí nos comentários. Eu sempre quis fazer isso. Coloque aí nos comentários que a gente vai conversando, a gente vai vendo o que eu posso falar, o que eu tenho capacidade de falar. Se eu achar alguma coisa muito interessante, nada que me impeça de eu estudar para poder criar meu ponto de vista, criar minha opinião crítica. Então, vamos lá. Se inscreve aí no canal, deixa o likezinho. Um beijo.